Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. E nesse momento nos dedicaremos a NR35. Quem não gosta de fazer qualquer coisa em altura? Estou aqui gripadinho e participando também desse treinamento. Vamos lá. Lembrando que esse é um treinamento resumo, focado na prova de concurso público. Então, quem vai fazer um treinamento da NR35, faça ele em sua completo, faça ele com toda a atenção, faça ele com os exercícios corretos, tá? Aqui é focado na prova. Espero que me ajude, espero que sirva para você na hora de responder as suas questões. Como eu digo sempre nos treinamentos, voa. O importante é voar. E eis o resumo da NR35, trabalho em altura. Gente, é um trabalho muito importante, é um trabalho mega importante que precisa de atenção. O risco é alto, os erros devem ser, não podem existir, e se existir devem ser mínimos, devem ser calculados, devem ser monitorados, ok? Não pode existir muito erro aqui. Por quê? O risco é alto. Trabalho em altura. Então, o que é o trabalho em altura conforme a NR35? Toda atividade com diferença de nível acima de 2 metros. Diferença de nível acima de 2 metros é o quê? Trabalho em altura. Então, se é trabalho em altura, Adalberto, logo precisa que tenha o quê? Toda a atenção no cumprimento a essa NR. Então, é trabalho em altura, precisa de atenção a essa NR, ok? O que é trabalho em altura? Acima de 2 metros é trabalho em altura onde haja risco de queda. Então, eu estou aqui no 4º andar do meu condomínio, estou muito acima de 2 metros, mas tem risco de queda? Não, estou totalmente protegido aqui pelas paredes do meu apartamento. Então, presta atenção. É preciso ter atenção na hora da prova. Então, são 2 metros e risco de queda, onde haja uma diferença de nível, seja acima de 2 metros e risco de queda. Decora isso demais, porque cai na prova. É o mínimo que a gente precisa saber. Trabalho em altura acima de 2 metros com risco de queda. Os procedimentos operacionais para atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter o quê? Trabalho por trabalhador autorizado pela organização, a capacitação e muito mais. Olha lá. A autorização. O que é a autorização para que a pessoa trabalhe? Vai considerar o quê? A capacitação, as atividades e a aptidão física. Item 35.4.1.3.1 estabelece a identificação para reconhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador. Então, eu posso trabalhar aqui nessa área desse prédio, nessa obra. E tem outro lá que está fazendo trabalho com rapel, sei lá qual que é a técnica que ele faz. É preciso que essa autorização também tenha essa especificação para reconhecer a abrangência até onde ele pode atuar. E é claro, se ele já tiver todo o treinamento de tudo, preparação, ele vai poder atuar também. Continuando. Para NR35 é preciso planejamento do trabalho. Esse planejamento é de uma forma de hierarquia. As medidas, qual a hierarquia para o planejamento do trabalho? Então, vamos organizar. Tem uma hierarquia no planejamento do seu trabalho e essa hierarquia deve ser obedecida conforme a NR35, que fala o quê? Medidas, primeira coisa, quando você vai falar de NR35, é necessariamente preciso do trabalho em altura? Então, essa é a primeira questão quando você vai começar com ela.
Então, medidas para evitar o trabalho em altura sempre que existir meio alternativo de execução. Então, na própria NR35 fala, então precisa, como na hierarquia do estudo da preparação para o trabalho, eu preciso considerar, primeiramente, se eu vou mesmo utilizar o trabalho em altura, se eu não tenho outra forma de executar esse serviço sem precisar que faça o trabalho em altura. Essa é a prioridade 1. Depois qual? Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Então, a primeira coisa, vou tentar colocar uma forma que eu não preciso utilizar o trabalho em altura. Depois, medidas. O pessoal vai trabalhar em altura mesmo. Então, vou ali evitar o risco de queda, ok? Medidas que eliminem o risco de queda. Aí, em terceira parte, medidas que minimizem as consequências do risco de queda. Então, medidas que evitem e depois medidas que minimizem. Caso venha a pessoa cair ali do prédio que ele está trabalhando, no patamar, do platô que ele está trabalhando, o que vai minimizar aí a consequência no caso de queda? Vamos lá. Todo o trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma deve ser definida na AR, análise de risco, com as devidas peculiaridades de cada atividade. Importante, análise de risco e permissão de trabalho. Vamos aos poucos, a gente chega lá. Então, sistema de proteção contra quedas. Aí tem o sistema de proteção individual contra quedas. É obrigatória a utilização do sistema de proteção contra quedas sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Então, aqui no 35.5.2, a gente está falando da hierarquia. A hierarquia era, primeiro, evitar o trabalho em altura. Segundo, medidas que eliminem o risco de queda. E aqui no 35.6.1, é obrigatória a utilização de sistema de proteção contra queda, sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. O que é o sistema de proteção contra queda? O seu EPI. O EPI que você vai usar, outro EPC, medida coletiva, então e aí vai. O sistema de proteção individual contra quedas, aí está aqui FPIQ, pode ser de restrição de movimentação, de retenção de queda, de posicionamento de trabalho ou de acesso por cordas. Então tem esses 3 tipos aqui: retenção de queda, restrição de movimentação ou acesso por cordas. Deve ser efetuadas inspeção inicial rotineira e periódica no SPIQ, que é o Sistema de Proteção Individual contra Quedas. Cabe à organização avaliar o estado de saúde dos empregados de acordo com o estabelecido na NR7. E na NR7 o SESMIT e na NR4 o SESMIT eu vou formar para o PCMSO, na NR7 garantir. Quem lembra dessa musiquinha? NR7 é o que? É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Então, cabe à organização avaliar o estado de saúde da pessoa. Importante, as atividades rotineiras. Então, se você já faz aquela mesma atividade todo dia, a análise de risco já pode estar integrada ao procedimento operacional. Então, na sua empresa é necessário, é bom que tenha um procedimento operacional, para que todos tenham treinamento. Quando tiver dúvida, acesso ao procedimento operacional. A análise de risco já pode estar ali. Nas atividades rotineiras. Agora veja, se você vai fazer uma atividade que não é rotineira, é uma vez a cada sei lá quanto tempo, precisa que, além da análise de risco, tenha o quê? A permissão de trabalho. Então, item 35.5.7, as atividades não rotineiras precisam ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. E aí veja, no 35.5.7.1, a prevenção deve ser evidenciada na análise de risco e na permissão de trabalho. Então, para as atividades não rotineiras, além da análise de risco, eu vou fazer a permissão de trabalho. Então, a permissão de trabalho tem validade limitada duração da atividade, restrita ao turno ou jornada de trabalho. Então, a permissão de trabalho é para aquela atividade e está restrita ao turno. De toda forma, pode ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Entendeu? A validade é naquele turno, mas não mudou.
mudou, tá do mesmo jeitinho ali que a gente começou a trabalhar e vai continuar. Então não precisa fazer outra permissão. Pode revalidar quem? Ou a pessoa responsável pela aprovação. Geralmente técnico de segurança, alguém aí com essa característica. Todo trabalho em altura deve ser precedido da AR, análise de risco. Análise de risco. E, novamente, trabalho em altura. Qual que é a distância? Qual que é a altura? E começa a gente falar de trabalho em altura. 2 metros, onde haja risco de queda. Treinamento inicial. Precisa ser o quê? Carga mínima de 8 horas. Atualizada a cada 2 anos. A cada 2 anos, revalidada, e precisa refazer o curso do treinamento em altura. No sistema de proteção individual de quedas de retenção, contra a retenção, no sistema de proteção individual quedas, sistema de retenção de queda, no acesso por cordas, o equipamento de proteção individual deve ser do cinturão do tipo paraquedista. Então, se você tem um sistema de proteção individual de quedas que é por cordas, deve ser do tipo paraquedista. Tá aí, ó, bastante desenho do tipo paraquedista. A inspeção inicial é aquela realizada entre o recebimento e a primeira utilização. Essa é a inspeção inicial. Você recebeu o equipamento e a primeira utilização. Depois começa o quê? Inspeção rotineira, que também precisa ser feito. É aquela realizada antes do início do trabalho. Sempre antes de iniciar seu trabalho, você vai olhar o seu sistema de proteção contra queda. E aí, se for o tipo paraquedista, você também vai olhar se está certinho, se não está rasgado, se não teve dano, enfim. O que precisa? Assegurar a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho. Responsabilidades da organização. Qual que é a obrigação da organização aqui? Assegurar a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho. Quando que é aplicável a emissão da permissão de trabalho, Alberto? Está lá no item 35.5.7. Quando a atividade não é rotineira. Quando ela já for rotineira, a análise de risco já pode estar integrada ao procedimento operacional. Responsabilidade da organização: elaborar o procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Então, é aquilo que a gente está falando lá. Se é trabalho rotineiro, ela pode, não precisa necessariamente, mas pode estar integrada já ao seu procedimento operacional. E é responsabilidade da organização da sua empresa já elaborar isso aí. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de prevenção definidas nessa ANE. Responsabilidade da organização. Os documentos precisam estar arquivados por no mínimo quanto tempo? 5 anos. 5 anos tem que estar arquivado para, se precisar de uma auditoria do trabalho, uma vistoria, aí está todo o documento ali que a empresa segue a ANR 35, ok? A permissão de trabalho tem validade limitada à sua duração da atividade. Então, nós já falamos isso aí. Gente, aqui é um resumo, a ideia é essa mesmo. Tá um pouquinho aqui, jogar um pouquinho de cada, grifar aqui algumas partes que são mais importantes. A gente sabe que é 2 metros, o trabalho em altura acima de 2 metros, onde haja risco. Você já bateu o olho e já localizar o 2 ali. Você bateu o olho e saber que o treinamento inicial dura essa carga mínima de 8 horas, com duração a cada 2 anos eu vou revisar, que a permissão de trabalho vai existir para atividades não rotineiras, que para as rotineiras já pode estar no procedimento operacional, e aí vai. Que se você for fazer um sistema de proteção contra queda, de retenção de queda no acesso por cordas, tem que ser do tipo paraquedista. O cinturão deve ser do tipo paraquedista. E arquivar os documentos por no mínimo 5 anos. Então, olha aqui, vê se te ajuda. Se não te ajudar, pode fazer a crítica construtiva. Adalberto, não me ajudou, eu acho que você pode melhorar dessa forma. Não adianta nada a gente fazer material que não atende às suas expectativas. E o principal, na hora da prova, você responder corretamente. A gente está falando de segurança do trabalho. Não dá para ficar brincando, não. Tá bom? É sério.
Até daqui a pouco, galera. Muito obrigado pela oportunidade.